Queridas e queridos, Enem 2018, parte 2, nossa resolução na íntegra aí, né? Barulhinho daqui, latido de cachorro ali, enfim, acontece, tá bom? Se eu for esperar para gravar isso aqui quando tiver silêncio absoluto, eu vou mandar isso para você no domingo, na hora da prova do Enem, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vou postar quando der, vou gravar quando der. E aí tem um toque-toque, tem um au-au aí, tem uns troços que caem aqui de cima da mesa e eu finjo que não caiu, você nem percebe que tá sendo aqui, mas tá sendo aqui. Enfim, a gente vai, tá? Vamos do jeito que pode. Vamos lá. Não desanima não, tá? Agora a questão 116 da nossa prova do Enem, uma questão que é mais ou menos eletroquímica, tá bom? Um pouquinho de eletroquímica aí. Se ligou? Vamos junto, gente. Tá aqui, ó. Vamos lá. Sair da frente para você ver. Olha só, galera. Células solares à base de TiO2, sensibilizados por corantes, e ele representou corante pela letra S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o TiO2 é responsável por absorver a energia luminosa, HNi, tá? Esse Vzinho estilizado aí é um Ni, e o corante excitado, S asterisco, é capaz de transferir elétrons para o TiO2. Então, S é o corante. Corante recebeu energia luminosa, ficou excitado, S asterisco, tá bom? E esse S asterisco transfere elétrons para o TiO2. O esquema dessa célula e os processos envolvidos são ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações representadas. Gente, olha só. Sobre esse TiO2, você tem um corante. Esse corante recebe radiação. Ele fica excitado. Beleza? No que ele fica excitado, fica fácil dele perder elétrons. Então, esse corante excitado perde elétrons. Está vendo aqui que ele ficou positivo? Gerou um cátion. E esse elétron sai. Beleza? Esse elétron que saiu aqui do corante seguiu aqui embaixo pelo fio e foi transferido para o outro lado. Certo? Ele, inclusive, fala isso aí, ó. Transfere elétrons para o TiO2. O S asterisco é capaz de transferir elétrons para o TiO2. Certo? E aí, depois, você pega esse cátion, faz a reação com esse íon, regenera o corante da mesma maneira que ele apareceu lá no início, tá? E gerou uma outra espécie, um outro íon. Certo? E esse íon acaba por regenerar o íon original que participou da etapa anterior. Então, de novo, você tem o TiO2 e você tem o corante adsorvido. Recebeu radiação, ficou excitado. É como se os elétrons saltassem para camadas mais afastadas. Tá bom? Então, o que acontece? Ó, o S aqui excitado, o corante excitado, S asterisco, perdeu elétrons que vão ser transferidos via esse fio, e aí você tem, né, o S tendo que ser regenerado em seguida. Percebeu? A linha é mais ou menos essa. Olha o desenho. O desenho é o Sol mandando radiação, fazendo o nosso corante S ficar excitado, né? O S, na verdade, vai ser excitado ao S asterístico e vai se converter em S+. O S recebe radiação, é excitado a S asterístico, perde elétrons e vira o S+. Só que esse S+, na reação com o iodeto, é regenerado e gera o ânion triiodeto. Esse triiodeto regenera o iodeto posteriormente. Tá bom? Beleza? A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois reduz os íons I- a I3-. O I- aqui, ó, é I-1, tá? Aqui eu tenho 3 iodos com carga negativa. Isso aqui não é redução não, né, gente? É uma oxidação, né? Se ligou? Cada iodo aqui tem carga -1. Ali eu vou ter 3 iodos totalizando a carga -1. Então é como se cada iodo tivesse carga -1/3. -1/3 é maior que -1, oxidou. Certo? Letra A falsa. Regenera o corante? De fato, a equação 3 regenera o corante exatamente da maneira que ele está aqui em cima e permite que ele, ao receber a radiação, dê início ao processo todo de novo. E se ele dá início ao processo todo de novo, o funcionamento é contínuo, faz sentido. Garante que a reação 4 ocorra?
Ele produz exatamente alguém que vai ser consumido na equação 4, mas a equação 4 é para regenerar o iodeto, né? A função da reação 4 é regenerar o iodeto. O processo só recomeça quando esse corante é regenerado aqui em cima e pode voltar a receber radiação, ser excitado para perder elétrons, virar o cátion, para reagir com o iodeto oxida, esse cátion reduz. E aí, quando ele reduz, ele volta para o original, recebe radiação de novo. Então, o funcionamento contínuo desse mecanismo se dá pela regeneração do corante. Tá? Eu até formo na 3 alguém que vai ser consumido na 4, mas esse 4 vai regenerar o íon que está aqui. Promove a oxidação do corante? Não, a 3 não promove oxidação, promove redução. O S positivo vai ficar S0 aqui, né? E transfere elétrons para o eletrodo de TiO2? A transferência de elétrons se deu aqui na 2, né? Beleza? Então a gente fica com letra B de bola, nosso gabarito da 116. Bom, vamos lá. Questão 118, ligações químicas na 118, análise de um gráfico. Vamos analisar esse gráfico aí? Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Vamos analisar esse gráfico, gente. Quando essa distância é muito grande, a energia potencial tende a zero, se ligou? O que isso quer dizer? Que um átomo muito longe do outro nem percebe a existência do outro. Então, não tem energia envolvida porque um não percebe a presença do outro, a existência do outro, não caminham para a formação da ligação. À medida que essa distância vai diminuindo, ou seja, os átomos vão se aproximando, você consegue perceber que a energia potencial fica negativa? Vai diminuindo? E quanto menos energia eu tenho, mais estável fica o composto. Então, eu tenho várias situações aqui, ó, marcadas no gráfico, onde a energia vai diminuindo, até chegar nesse valor mínimo aqui, ó. Valor mínimo de energia, valor máximo de estabilidade. Nesse R0 é justamente o momento em que a ligação é feita e estabiliza os átomos. Tá? Então, é a distância ideal entre esses átomos para que a ligação seja estabelecida. Jeff, não dá para aproximar mais, não? Se você aproximar mais, um núcleo repele o outro. O elétron passa a repelir mais o outro. Então você tem forças de atração e de repulsão, atrativas e repulsivas. Núcleo daqui atrai os elétrons de lá? Sim. Núcleo de lá atrai os elétrons daqui? Sim. E aí quando você junta e chega numa distância ideal, núcleos repelem núcleos, elétrons repelem elétrons. Mas núcleo daqui atrai elétron de lá atrai elétron daqui, a ligação estabelecida estabiliza o átomo. Quando você tem esse equilíbrio entre forças atrativas e repulsivas, a ligação é estabelecida. Se você aproxima mais, as forças repulsivas sobressaem. E a energia sobe. Tanto que quando você junta muito, quando a distância tende a zero, a energia dispara lá em cima. Dá para você perceber por que é difícil fazer fusão nuclear? Juntar dois núcleos, olha a energia necessária para poder fazer isso. Certo? Continuando. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, que é essa aqui de baixo, T igual a 0 Kelvin, está aqui, ó, tá bom? A distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Beleza. O comprimento de ligação é aquela distância entre os átomos, de modo que a energia potencial é mínima e a estabilidade é máxima. Tá? Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio, ou seja, 0 Kelvin, átomo paradinho. Tá? Aumentou a temperatura, estou num T1 acima do 0 Kelvin, oscila. Beleza? Estou numa temperatura T2 acima do T1, oscila mais. Estou numa temperatura T3 acima do T2, oscila mais. T4 acima de T3, oscila mais. Sempre em torno de uma posição de equilíbrio, certo? E aí, olha o que ele fala logo em seguida. Círculos cheios, né? Essas aqui são as distâncias médias, né? Vê, acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média. Essa é a posição de equilíbrio média, distância média entre eles, e eles vão oscilando ali em torno. Tá? Círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. Claro, se ele oscilar mais, essa posição de equilíbrio vai ser diferente.
A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor de temperatura de T1 a T4. Então, essa aqui são as distâncias possíveis. E essa aqui é a posição de equilíbrio. O deslocamento observado na distância média, ou seja, esse círculo cheio ele vai andando para a direita, por quê? Você não está fornecendo energia? Energia térmica, né? Está aquecendo, a temperatura está subindo. Não está aumentando a energia cinética das moléculas? Não está vibrando mais em torno de um eixo? Se ele vibra mais, ele ocupa mais espaço. Se ele expande, ele dilata. Ocorre um fenômeno de dilatação térmica aí. É uma química por conta do que ele está descrevendo no enunciado, mas uma física por conta da análise do fenômeno propriamente dito. Bom, é aquele típica questão híbrida de Enem. Beleza? Tamo junto, galera? Vamos então. Próxima questão agora é a 121, clássico, hidrólise salina. Clássico, hidrólise salina. Tá bom? Vamos lá? O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade, à medida que troca de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pela transformação do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes, restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Galera, calagem, caiação, adição de cal, adição de calcário, carbonato de cálcio, o CaCO3 é um sal que vem de uma base que é o CaOH2, que é uma base forte, e também vem de um ácido que é o H2CO3, que é um ácido que, pelas características que a gente analisa na fórmula, deveria ser classificado como ácido moderado. 3 menos 2, 1, ácido moderado. Quando a diferença entre oxigênios e hidrogênios é 2 ou mais, o ácido é forte. Quando essa diferença é 1, moderado. Quando é 0 ou menos, é fraco. Só que o nosso H2CO3 ele é fraquinho, ele é considerado como fraco, porque ele sofre uma decomposição em água e CO2. Mesma coisa ocorre com o H2SO3. Ele se decompõe dando água e SO2. São ácidos fracos. Tá? Na hidrólise, não ocorre hidrólise de sais provenientes de ácido forte com base forte. Exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte, gente, vê se você se liga nisso aí. Tá? Tem uma pessoa que sofreu pressão baixa, né? A pressão dela caiu. Né? Tipo Jeff, a pressão do Jeff caiu. Jeff tem pressão alta? Não tenho pressão alta. Minha pressão é normalzinha, mas eventualmente minha pressão caiu. Se a minha pressão caiu, qual é o primeiro procedimento? Ó, abre a boquinha, levanta a língua, sal debaixo da língua. Sal é NaCl, não é isso? NaCl debaixo da minha língua. Você está tentando restabelecer a minha pressão colocando sal debaixo da língua, sabendo que eu não sofro de pressão alta. Tá bom? Se, olha o que eu estou falando, se houvesse hidrólise do NaCl. A base formadora é o NaOH, uma base forte. O ácido formador é o HCl, um ácido forte. Os oxiácidos, a gente acabou de falar quais são os critérios para oxiácido ser classificado como forte, moderado ou fraco. Bota no vídeo que você vê. Tá? Hidrácidos fortes, HCl, HBr, HI. Hidrácidos, tá? O HF é moderado. E os demais são fracos. Demais pra gente, H2S e HCN. Não vai ter nada diferente disso. Bom? H2SE talvez. Bom? Beleza. Bases fortes, grupos 1 e 2, exceto berílio e magnésio. E as fracas? Todo o resto. Inclusive berílio e magnésio. Bom? Beleza? Então, se houvesse hidrólise do NaCl, essa hidrólise formaria para a gente a base NaOH, soda cáustica, e o ácido HCl clorídrico, que é o ácido muriático. Jura que se você colocar sal debaixo da minha língua, acreditando que esse NaCl sofre hidrólise, você vai querer salvar a minha vida produzindo ácido muriático e soda cáustica dentro da minha boca? Pô, Jeff é teu amigo, cara. Jeff não quer o teu mal. Jeff tá aqui te ajudando.
E você está ajudando o Jeff. Certo? Se houvesse hidrólise do NaCl, formaria soda cáustica e ácido muriático. Lembra aquele? Fazer uma receita, né? Receita. Tempere com pimenta e sal a gosto. Beleza, o meu sal a gosto vai formar soda cáustica e ácido muriático. O tempero, ó. Beleza? Não ocorre. A gente só usa sal no tempero, só coloca o sal debaixo da língua da pessoa que está com pressão baixa, porque a gente sabe que esse tipo de sal não sofre hidrólise. Não ocorre hidrólise de sal duplo fraco. Desculpa, volta. Não ocorre hidrólise de sal duplo forte. Ácido forte, base forte, formando um sal. Esse sal não sofre hidrólise. Para sofrer hidrólise, pelo menos um dos componentes é fraco. O fraco permite que a hidrólise aconteça e o forte caracteriza o meio pós-hidrólise. Diante disso, o meio reacional vai ser básico. A hidrólise do CaCO3 vai formar um meio básico. Certo? Esse meio básico disponibiliza hidroxilas. Certo? A remediação, essa remediação promove no solo o quê? Se vai ter hidrólise, essa hidrólise era base forte com ácido fraco, essa base forte deixa o meio básico, consequentemente, gerando hidroxila, não vai diminuir o pH. Não vai solubilizar alumínio, tá? Vai aumentar o pH. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, formando uma ligação metálica, é cátion com elétron, não é cátion com cátion. Tá? Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio formando um alumínio metálico, reduzindo o alumínio, oxidar o quê? O que eu vou oxidar no carbonato de cálcio? Aumento da sua alcalinidade? Sim, formando íons, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Sabe por quê? Porque os íons alumínio, 3+, quando estiverem diante das hidroxilas formadas, formam hidróxido de alumínio. Base fraca e pouquíssimo solúvel, ou seja, o íon alumínio se transformou em uma substância sólida, agregada à hidroxila, vai formar uma substância sólida, vai ser difícil de solubilizar e diminui a sua disponibilidade. Gabarito, letra E, tranquilo aqui pra gente. Foi? 121, Sussa. Tamo junto? Próximo então, gente. Questão do Enem 118, prova azul, 123, reações químicas. Vamos que vamos. Lá? Aqui, ó. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Então, olha o que você tem aqui, ó, combustível reduzido e oxigênio, processo 2 forma CO2 e água, CO2 e água pelo processo 1 regenera os combustíveis reduzidos. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculado a quê? Conversão de energia tal em tal. O quê? Tá? A formação dos combustíveis. Gente, o combustível está aqui. Formar o combustível é essa seta, ou seja, o processo 1. O processo 1 utiliza CO2 e água e forma combustíveis. Processo 1 utiliza-se de CO2 e água e forma os combustíveis reduzidos e O2. Entendi. Que tipo de processo que você conhece que consome CO2 e água, produz combustível liberando O2, hein? Por exemplo, a boa e velha fotossíntese? É isso? E essa fotossíntese utiliza radiação solar, luz do sol, para poder fazer a conversão de compostos químicos que seriam produzidos numa combustão nos combustíveis originais? Entendi. Então eu vou em quê? Energia térmica em cinética, química em térmica, eletroquímica em calor, cinética em eletromagnético, eletromagnética em química. Gente, termoquímica não estuda energia associada a transformações químicas? Quer dizer que nas moléculas dos combustíveis eu tenho energia química armazenada. Quando eu fizer a transformação, essa energia química vai ser produzida pelas transformações. Energia que estava armazenada aqui, quando eu transformar em outra substância, vai estar armazenada uma pequena parte ali e a outra liberada.
Então, a energia química que estava armazenada nas moléculas vai ser produzida. Certo? Não tem o tal da energia de ligação na termoquímica? Não tem? Quando você pega lá, vamos fazer uma reação química. Aí você quer calcular o ΔH por energia de ligação. Não é isso? Tem uma tabelinha com ligação por ligação e o valor do ΔH do lado. Você abre a molécula, vê todas as ligações que tem nos reagentes, todas as ligações dos produtos, equação balanceada, lógico, quebra todas as ligações dos reagentes e possibilita a formação de todas as ligações dos produtos. Para quebrar as ligações, você fornece energia para o meio, porque um átomo não quer se desfazer da ligação que ele está fazendo com o outro. Tá? Você precisa forçar essa quebra. Então você fornece energia e a ligação é quebrada. E aí, quando ele refizer essa ligação com o outro, estabiliza novamente, ele libera essa energia. Estabiliza novamente, mais estabilidade, menor energia armazenada. Então, toda quebra de ligação consome energia. Toda formação de uma nova ligação produz e libera essa energia. Como é que você calcula o ΔH pela energia de ligação? Energia total absorvida para quebrar a ligação dos reagentes, menos energia total liberada, quando você forma novas ligações nos produtos. Trabalha em módulo, tá? Essa energia que você vai utilizar para quebrar a ligação no reagente e formar a ligação no produto, trabalha com ele em módulo e faz o saldo. Tudo que você fornece para quebrar as ligações, menos tudo que eles te devolvem quando formam as novas. Esse saldo é o ΔH da reação. Certo? Beleza? Então você vai ter energia química sim armazenada, prontinha para ser utilizada pelos combustíveis, a partir da queima dos combustíveis. Só que você usa luz do sol, não é isso? Luz é uma onda eletromagnética. Então você consome, você utiliza energia eletromagnética, que é a luz do sol, certo? Luz do sol, para transformar em energia química, ou seja, formar moléculas de combustíveis que vão gerar energia quando forem queimados. Certo? Letra E. Beleza, letra E aqui pra gente. Show, galera? Vamos junto? Tá acabando. Essa já é 123, não é isso? Vamos lá, tá faltando um pouco. Questão 124, questãozinha envolvendo petróleo. Vamos lá? Petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado, é um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos, de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o processo de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Craque, gente, craque, quebra, beleza? Então imagina que você tem um petróleo cuja origem é de moléculas muito pesadas, tá? Moléculas muito grandes, moléculas com 20 carbonos. Gasolina, que é um bem obtido a partir do refino do petróleo, ele tem em média 8 carbonos. Se eu tenho um petróleo rico em moléculas com 20 carbonos e eu preciso de um produto, um dos principais deles tem 8, eu pego essa molécula de 20 e quebro a molécula. Isso é o craqueamento do petróleo. É a quebra de moléculas grandes para gerar moléculas menores, mais leves, com maior valor comercial. Tá bom? Então, o que ocorre nesse processo? Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores? Reação de oxirredução com transferência de elétrons entre as moléculas? Solubilização das frações de petróleo com a utilização de diferentes solventes? Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas? Ou separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição? O que você me diz? Concorda que eu vou transformar frações do petróleo em outras moléculas menores nesse craqueamento do petróleo? Tá? Depois que eu fizer essa quebra, aí sim eu vou separar. Tá? Não vai ter oxirredução, não vai ter solubilização, não vai ter decantação. Eu até separo as diferentes componentes do petróleo em função das suas temperaturas de ebulição. Tá? Já separei e peguei a molécula pesadona. Depois que eu peguei a molécula pesadona, eu quebro em moléculas menores. Aí eu separo de novo. Mas eu vou transformar isso a partir de uma quebra de ligações. Letra A, nessa questão 128. Certo? Craqueamento, quebra do petróleo, quebra de moléculas maiores, transformando em moléculas menores. Foi? 128, ok.
Ih, eu inverti a ordem, né? Coloquei a 126 antes da 128. Desculpa, foi mal, gente. Foi mal, gente. 126 aí, tem problema não. Vamos lá. Tensoativos, falei de tensoativo na resolução da prova de 2019, hein, que já está postado aqui no canal. Tensoativo. O que é um tensoativo? Tá? Imagina que você tem água e óleo. Beleza? Água e óleo. Ok? Não se misturam, água e óleo. Você pode agitar o quanto você quiser que tenha superfície de separação. Ok? Goteja detergente ali. O que o detergente faz? Tem uma parte polar que interage com a água, uma parte apolar que interage com o óleo, e aí permite a junção, a mistura dos dois. Não tem mais aquela superfície nítida de separação, existe uma emulsão agora, que não vai separar nitidamente agora, tá? Mas não vai formar mistura homogênea. Uma emulsão não é uma mistura homogênea. Bom? Então, tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, duplo, dupla afinidade, afinidade pelo polar e afinidade pelo apolar. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica, não gosta de água, é a apolar, e outra hidrofílica, gosta de água, é a polar. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Tem que ter carbono terciário, cadeia ramificada. Não é isso? Primeiro ponto. Segundo ponto, é um tensoativo aniônico. Ou seja, pensa comigo, se eu tenho aqui um sabão RCOO-Na+, quando eu colocar isso em água, dissocia. Isso aqui vai dar para a gente RCOO- mais Na+. Esse é o ânion. Aqui eu tenho a parte polar, que vai interagir com a água, essa carga negativa, tem a parte apolar, que é o tamanho da cadeia. Porque existe o catiônico, aquele cuja cadeia carbônica grande está ligado na pontinha, e essa pontinha polar é a positiva. Certo? Então vamos pensar, aqui ó, não é um tensoativo porque isso não é polar suficiente. Como essa cadeia é muito grande, mesmo que aqui fosse uma carboxila, não ia ser suficiente para tornar solúvel. Tá bom? Então, fora de questão. Tem que ter uma ligação iônica. Aqui pode ser porque a ligação é iônica. Aqui pode ser, estou vendo cátion e ânion, ligação iônica. Aqui pode ser, tá? Por mais que esse cátion aqui seja bem forçado, tá bom? Aqui também. Bom? Beleza? Aqui, de novo, cátion e ânion. Todas as outras podem. Não tinha nem visto a letra C aqui embaixo. Bom? Primeiro ponto. Segundo ponto. A cadeia tem que ser ramificada para ele poder persistir no ambiente. Essa cadeia é linear. Certo? Outra coisa, ele não quer um tensoativo aniônico? Então, depois da cadeia longa e ramificada, tem que ter a carga negativa. Por exemplo, isso aqui pode ser? Pode, olha a carga negativa aqui. Esse tem carbonos terciários, cadeia ramificada, e é o ânion. Quando eu colocar em água, vai separar o sódio e o resto. Esse aqui também separa entre sódio e o resto, só que essa cadeia tem pouquíssimas ramificações. E esse aqui, por mais que eu tenha várias ramificações, esse é o catiônico. Porque a parte que está ligada à cadeia principal, a cadeia carbônica, a parte hidrofóbica, tem o cátion na ponta. Esse aqui seria o nosso tensoativo catiônico e não aniônico. Gabarito, letra B de bola. Cadeias com mais ramificações é o ânion ligado à parte orgânica. O cátion é o metal que sai. Aqui o cátion é que está ligado à parte orgânica, que é a hidrofóbica. Beleza? 126 foi, 128 também foi. Agora temos a 130. Aí sim, não errei mais a ordem não, tá de boa. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, beleza. Tá bom? Hibridização, questão 130. Vamos lá? Olha aqui a questão do grafeno.
O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados com uma espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Gente, forma alotrópica do carbono. Então, eu entendo isso como uma substância simples. O que é alotropia? A alotropia consiste na ocorrência de duas ou mais substâncias simples distintas, formadas pelo mesmo elemento químico. Grafite, diamante, exemplo clássico. Grafeno é mais uma forma alotrópica do carbono. Fullereno é mais uma. Só tem carbono. Sabe por quê? Principal fonte de erro nessa questão. Ah, Jeff, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, né? A quarta é com hidrogênio porque ele não aparece na fórmula bastão. Não tem hidrogênio aqui. Não tem hidrogênio aqui. Forma alotrópica, substância simples, só tem carbono. Ué, Jeff, então como é que esse carbono está fazendo 3 ligações? Pois é, não está. Ele faz 4, porque uma delas é dupla e ele omitiu essa dupla para ver se você conseguia pescar isso. Então tem um monte de ligações duplas aqui, ó. Um monte de ligações duplas aqui. Certo? E como ele fala aqui, ó, né, do grafeno e tal, ele mostra aí a estrutura do grafeno, o grafeno pode ser utilizado como supercondutor. Tá? Como na fabricação de microchip, certo? Esses elétrons aqui, eles permitem a condução de corrente elétrica. Tá? Pensa no grafite, o grafite é similar, só que o arranjo não é plano. Tá? São várias camadas de ciclos hexagonais. Aqui não é uma espessura com um átomo, como eu tenho aqui no grafeno. Beleza? Então tem ligação dupla. Todos os carbonos que estão aí, ó, eles apresentam ligação dupla. Quando o carbono só faz ligações simples, ele é um carbono sp3, é tetraédrico. Quando o carbono faz uma ligação dupla, ele é um carbono sp2. Ele é trigonal plano. Triangular, né? Quando o carbono faz duas duplas ou uma tripla e uma simples, ele é um carbono sp, que é um carbono linear. Todos os carbonos nessa estrutura fazem uma dupla. Todos eles. Esse carbono faz uma dupla, esse faz uma dupla, esse faz uma dupla, esse também, também, por aí vai. Então são todos carbonos sp2. Beleza? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização do tipo sp2 com geometria trigonal planar. Jeff, que papo é esse de sp3d e sp3d2? Tem uma questão na prova de 2019, a gente resolveu, já está aqui no canal, tá? Que ele fala do gás nobre xenônio fazendo ligação com flúor, formando difluoreto de xenônio. E ele pergunta quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio após ele fazer essas ligações. Tá? Ele cita no enunciado que a gente não deve aceitar de maneira acrítica o termo regra do octeto. Porque se é regra, todo mundo segue. Eu costumo dizer que não é regra, é orientação. Estabilidade é atingida quando um átomo completa a sua última camada, tá, de modo a ficar com a eletrosfera similar ao do gás nobre mais próximo. Tá? Uma orientação. Mas essa orientação não é seguida por todo mundo. Existe uma coisa chamada octeto contraído. Se você pensar no boro, o boro estabiliza fazendo 3 ligações apenas. Tá? O berílio faz ligação covalente com cloro, 2 ligações apenas, octeto contraído e octeto expandido. Se você olhar aqui para a hibridização do carbono, sp, sp2 e sp3, você tem no máximo ali um orbital s com 3 p's, formando 4 orbitais híbridos. E aí as 4 covalências simples. Mas o tempo inteiro, nas 3 tipos de hibridização, o carbono está fazendo 4 ligações. O tempo inteiro, 4 ligações. Tá? Podem ser as 4 simples, posso ter uma dupla e 2 simples, posso ter 2 duplas, enfim, mas o tempo todo 4 ligações covalentes. Cada ligação covalente envolve um par de elétrons. Então, 4 ligações covalentes, 4 pares de elétrons, 8 completando a camada de valência. Tá? Quando você pega aquela ligação lá do xenônio, ele passou de 8, ele ficou com 10 na camada de valência. Dá uma olhada na questão, a gente fez a contagem. A hibridização explica isso.
tá? E isso ali a gente tem um octeto expandido, ou seja, o átomo vai ser obrigado a estabilizar, a formar compostos estáveis, melhor dizendo, com mais do que 8 elétrons na camada de valência. Octeto expandido em vez do octeto contraído. Tá bom? Aí aparece S, os 3 P's, que seriam os 4 naturais. Além disso, eu me utilizo de orbitais D do próximo subnível. Tá bom? Isso é o octeto expandido. Tá? E a última questão nessa prova, a questão de número 132, e não é hibridização não, tá? Errei aqui. Essa questão é de isomeria. Essa aqui é isomeria. Tá bom? Nada de hibridização aqui. É uma questão que envolve isomeria. Vou fazer a correção aqui logo. Isomeria. Desculpa, foi mal aí. Beleza? Vamos lá, questãozinha de isomeria, gente. Saideira aqui para acabar essa prova. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferença entre moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi, tem uma hidroxila no carbono 9, DEC, 10 carbonos. No carbono 2 tem uma dupla enoico. Beleza? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carboxila. Beleza? No carbono 2, 1, 2 tem uma dupla e no carbono 9 tem uma hidroxila. Pronto, é esse carinha aqui que ele está falando. Tá? Enquanto as abelhas operárias produzem um ácido, novamente ácido, percebeu? Em vez de 9-hidroxi, é o 10-hidroxi. DEC 2 enoico, ou seja, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dupla O. Opa, ficou muito feio aqui, né? Dupla O. OH. Carbono 2 tem uma dupla aqui de novo, né? E agora no carbono de número 10, aí, feião, melhorou. No carbono de número 10, você tem a hidroxila. Pronto. Ok? Nós podemos distinguir as abelhas operárias e as rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode dizer que vem por meio da química. As moléculas de sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas, rainha e operária, possuem diferença em quê? Gente, seu carbono 9, seu carbono 10. A diferença está na posição da hidroxila. A fórmula molecular é a mesma, são 10 carbonos, uma hidroxila, uma dupla entre carbonos e ácido carboxílico nos dois. Então tem a mesma fórmula molecular, mas eu tenho estruturas diferentes. Eles são isômeros. Isômeros de quê? De posição. A diferença é a fórmula estrutural? Sim. Fórmula molecular, não, eles são isômeros. Identificação dos tipos de ligação? Não, eu tenho exatamente os mesmos tipos de ligação. O que mudou foi a posição de uma delas. Contagem do número de carbonos? Não, tem o mesmo número de carbonos. Identificação dos grupos funcionais? Hidroxila alcoólica e carboxila em ambos. Tá? Além da isomeria plana de posição, existe a isomeria plana de cadeia, onde as cadeias principais são diferentes. Tá? Existe a tautomeria, já vista na correção dessa prova, quando a gente falou lá na primeira questão, quando tinha aquela máquina molecular. Ele falava de tautomerização, a gente mostrou exemplos de tautomeria lá. Então tem cadeia, tem posição, tem a metameria, que é específica para a diferença na posição de heteroátomo. Porque se você mudar a posição de um heteroátomo da cadeia, você acaba mudando a cadeia principal. E aí você não pode chamar de isomeria de posição. Por isso você dá um outro nome, metameria ou isomeria de compensação. Tem a isomeria de função, onde os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas diferem quanto à função, certo? Principais, não únicos, mas principais casos: álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Eles são os principais casos de pares de isômeros de função. E a tautomeria, que a gente falou lá antes. Então, isomeria de cadeia, de posição, metameria, função, tautomeria, totalizando isomeria plana. Tá? Na própria questão lá 1, dessa prova aqui mesmo, tem o debate sobre isomeria cis e trans. Tá? E a isomeria ótica, para a gente no ensino médio, é caracterizada pela presença de carbono quiral no composto. Tá bom? Lembrando rapidinho aí a isomeria. Foi, gente?
Finalizamos. A segunda parte um pouquinho mais rápida que a primeira, né? A primeira ficou mais longa mesmo. Pois é. Bom, mas e aí, o que você achou? Achou bacana? Curtiu? Acha que vale a pena dar um like? Acha que vale a pena, né, dar essa moral aí pro Jeff, que está tentando, sempre que possível, deixar você a par aqui das últimas questões das provas do Enem? Né? 2019 inteira resolvida, 2018 inteira resolvida, várias questões avulsas ali e atendendo a pedidos. Já tem 2 pedidos ali para colocar ali ao longo dessa semana uma revisãozinha sobre os assuntos, tá bom? Jeff, como é que eu peço para você fazer a questão? Comenta no comentário, você vai lá, Jeff, dá para fazer questão de, sei lá, estequiometria? Tem um monte no canal resolvida, mas dá. Dá para fazer questão de radioatividade? Dá. Dá para fazer questão de funções inorgânicas? Dá, só você me pedir. Tá? Ou então vai no Instagram, no direct, a galera também fala comigo lá e eu sempre que possível coloco na agenda de gravação e disponibilizo aqui no canal no YouTube, tá bom? Queridas e queridos, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e novamente nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!